Oi, meu nome é Dora Carvalhais, eu sou do 6º ano C do Gracinha. Oi, eu sou a Clarice do 6º ano C do Gracinha e hoje eu vim explicar o nosso projeto do E Eu Com Isso. Eu sou a Heloísa, do 6º ano C, e eu vou falar sobre o trabalho que a gente fez em Geografia, no 4º bimestre, que é o E Eu Com Isso. O E Eu Com Isso é um projeto que é basicamente assim, a gente se dividiu em grupos, a gente teve que fazer alguma coisa que Ajude pessoas ou o mundo. Gostei muito desse trabalho porque ele ajuda a se reconhecer as coisas que a gente pode e que a gente não pode, ou as coisas que a gente deve ou não deve fazer. E o nosso grupo percebeu que muitos dos outros grupos tinham logo pensado em ações de caridade. A gente quis fazer alguma coisa diferente e com isso a gente chegou no bullying. Então a gente pensou, tá, bullying, o que a gente vai fazer com isso? A gente entrevistou algumas pessoas do 7º e do 6º ano pra descobrir o que eles achavam que era bullying, o que eles fazem quando eles veem alguma situação de bullying e coisas desse tipo. Então a gente fez a entrevista com eles e o resultado foi muito bom. Eu nunca imaginei que eles poderiam falar tão bem sobre esse assunto. Oi, meu nome é Manuela Éder, sou do 6º ano A. Eu sou o Alejandro, do 6º C, e eles me convidaram para fazer uma Entrevista sobre bullying. Bullying é uma atitude errada que algumas pessoas fazem. Pra mim, o bullying é péssimo pro mundo e pode sempre prejudicar o futuro das pessoas. Que é como rebaixar pessoas. As pessoas podem até fazer uma coisa grave. Então, eu acho que isso é uma coisa errada que não se pode fazer. A pessoa que faz isso também devia tomar uma atitude pra não fazer mais. Acho que a gente tem que espalhar isso pra todo mundo, que bullying é péssimo e nunca ninguém deve fazer isso. Eu já presenciei algumas. Eu nunca vi uma situação de bullying muito forte, assim, de bater. E eu acho uma coisa muito chata, porque às vezes a pessoa fica meio indefesa, ela fica muito fraca e não consegue chamar ajuda. Mas já teve algumas na escola, tem uma coisa com a pessoa, fica tratando mal. Eu acho que a gente tem que melhorar isso. Fiquei muito triste por saber que tem uma coisa dessas aqui na escola. O que eu fiz foi ajudar o meu amigo, chamei ele, vi se ele perguntava de ajuda, ele explicou tudo o que tinha acontecido, uma situação que a gente tem que evitar acontecer. O nosso outro projeto foi passar nas salas e perguntar para as pessoas se alguém já foi xingado de alguma coisa. E quando a gente chegou nas classes, a gente ficou surpreso com a quantidade de pessoas que já tiveram apelidos ruins. Então a gente pediu para essas pessoas escreverem esse xingamento no papel do que elas foram chamadas. A gente tirou uma foto com essas pessoas com o papel na mão. Para mostrar para os agressores que fizeram esse bullying, que praticaram o bullying, verem o quanto isso foi chato ou que isso pode magoar as pessoas. Pra mim, o bullying é uma forma de você afetar o outro. Às vezes você faz isso diretamente, ou às vezes você fala isso para outras pessoas e segredos acabam se espalhando, e aí até que chega nela e ela acaba sabendo que várias pessoas sabem de um segredo muito íntimo dela, e assim acabam zoando ela e ela acaba sofrendo muito. Então o bullying é uma forma de afeto ao outro, mas um afeto ruim. Eu já vi uma cena de bullying horrível no meu ano. Uma menina que ela tava dançando num vídeo do Snapchat. Um menino começou a falar que tinha aparecido a calcinha dela e que ela tinha mandado um nude pra ele. Mas não tinha acontecido nada disso. E as pessoas começaram a xingar ela e falar mal dela. E era mentira, então sempre tem esses boatos assim que acabam virando um tipo de bullying. Eu não entrei nisso porque o ano inteiro eu tava nisso, tava um monte de gente falando que era verdade, um monte de gente falando que era mentira, pegando foto de outras pessoas que não eram ela e falando que era ela. Então eu acabei não entrando na confusão, eu só acalmei ela porque onde eu encontrei ela tava muito mal. Então eu falei pra ela que ela não precisava ficar desse jeito, porque se ela não tivesse se exposto na internet, ela tinha que ficar tranquila, porque não era ela, e era mentira aquilo. E eu só acalmei ela, mas eu não entrei na história. Eu sou Ana Marta, professora de língua portuguesa há 20 anos, há 5 no 6º ano do Gracinha. Aceitei o convite dessas meninas bonitas para falar sobre bullying, né? Por isso que eu estou aqui. Para mim, o bullying é uma prática agressiva
né? Não só para mim, aliás, é esse o conceito de bullying mesmo que os especialistas dizem, né? Uma agressividade que se repete, né? Não é de uma única vez, mas é uma prática contínua de uma agressão. E você já viu alguma situação de bullying? Várias. Infelizmente, na escola, né, é um ambiente em que a gente tem uma concentração grande de pessoas, né, de alunos, e aí, por isso, a gente tem um maior número. Claro que bullying a gente sabe que não é só na escola, ele pode acontecer em outros ambientes. Hoje, por exemplo, com as mídias, né, digitais, o bullying saiu desse ambiente da escola e foi para outras esferas, mas ainda é um dos lugares que mais concentra a prática do bullying. E o que você fez quando você viu essas situações de bullying? Eu tentei, porque assim, o aluno que sofre agressão, geralmente ele fica meio perdido. Ele não sabe, no começo ele não sabe bem a quem recorrer, pedir ajuda. E é muito importante que tenha um adulto para mediar o agressor e o agredido. E aí, geralmente em casa, eles não contam, né? O aluno que sofre o bullying não costuma contar. E na escola ele também tem alguma dificuldade, porque ele fica envergonhado, é uma situação muito difícil de lidar. Então, das vezes que eu presenciei sabendo disso, eu procurei intervir tanto com o aluno, né, que precisava de ajuda ali para orientar, que ele precisava pedir ajuda, como com os alunos que faziam a prática do bullying. Mas é um trabalho que é para toda a vida que tem que ser feito, né? Para toda a vida escolar, para toda a vida das pessoas. Uma única intervenção ajuda, mas geralmente não é suficiente. Eu preciso de que mais pessoas se envolvam, mais agentes da escola, a família, para conseguir ajudar o aluno que está sofrendo e fazer com que o aluno que agride pare. Você já sofreu bullying alguma vez? Já, só que na minha época, né, na época em que eu era estudante, não existia o termo bullying. Então, a gente, por não existir, não sabia direito o que era aquilo, né? E aí, felizmente, né, nos últimos estudos, né, em outros países, né, o nome, a origem da palavra é inglesa. Então, aí sim, se chegou a um conceito, né, uma definição do que é essa prática, né, do bullying. Então, eu sofri sim quando era criança, sofri por causa do cabelo, enfim. Porque era o cabelo duro, então, né? Mas, enfim, naquela época a gente não sabia, não existia nenhum trabalho assim na escola, né? E acabei me resolvendo sozinha. Meu nome é Manuela Pires, eu sou do 6º C e eu sou uma das integrantes do grupo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre bullying. Gente, eu acho que bullying é uma coisa horrível. Eu já passei por isso uma vez. E é muito ruim você chegar na escola e ter medo do que vai acontecer hoje. Se a pessoa vai te humilhar, se ela vai falar coisas sobre você para outras pessoas que às vezes nem são verdades, ou coisas pessoais que você contou para ela achando que ela era confiável, mas na verdade ela contou para todo mundo. É muito ruim bullying porque você vai se sentindo cada vez mais inferior e você fica com medo de contar para outras pessoas, da pessoa te ameaçar e falar que se você contar para alguém do que ela tá fazendo com você, ela vai fazer alguma coisa ou alguma coisa do tipo. E se você sofre bullying, você criança ou jovem, ou até mesmo um adulto, se você sofre bullying, fala para as pessoas, não fique com medo e o resto, porque a gente realmente precisa combater o bullying. Eu acho que um dos principais problemas do bullying, principalmente no Gracinha, é que as pessoas que estão lá assistindo, vendo aquela cena horrível que é o bullying, ficam quietas com medo de serem julgadas pelo agressor de pessoa certinha, pessoa dedo duro. E eu confesso que talvez eu tenha ficado com medo disso, porque aqueles agressores podiam fazer alguma coisa comigo ou tipo espalhar que eu sou uma certinha pra escola inteira. Talvez eu tenha ficado com medo disso, mas eu acho que depois desse projeto eu tenha mudado. Eu sou Felipe Martins, do 6º ano C. Eu trabalho no IEU com isso. A gente estava com uma proposta de falar sobre o bullying. O bullying, eu acho que vocês já sabem o que é.
Eu quero explicar e fazer vocês entenderem como que ele atinge a pessoa. Porque é muito difícil para alguém sofrer bullying. Vocês não têm noção do que a pessoa passa. Tem gente que fica horas e horas chorando, falando com a parede. Putz, aquele cara fica me enchendo o saco, aquela amiga não quer mais falar comigo, tal, elas não estão falando comigo, eles estão me excluindo. Essas coisas são do nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe que é bullying. Mas quando a gente vê, a pessoa tá muito abalada e ela não consegue mais pedir ajuda. Porque é muito difícil para uma pessoa ela aguentar isso e se manter em pé para pedir ajuda para as pessoas. Só que quando alguém percebe, a pessoa já tá muito mal, entendeu? E às vezes tem muita gente que não supera. Então coisa da escola antiga, por exemplo, leva até hoje no seu dia a dia. Então eu queria falar para as pessoas que já fizeram bullying, que já assistiram uma cena de bullying, para tomar na sua consciência que não é certo você ficar parado, não é certo você fazer esse bullying. Porque eu sei, pode ser uma brincadeira para você, mas para a maioria das pessoas isso não é. Isso é coisa séria. Mexe muito com o emocional, com o psicológico dessa pessoa, a ponto de fazer ela ficar muito mal. Então, eu queria que vocês pensassem nisso e tentassem cooperar. Vamos Lutar contra bullying. Porque além do mais, uma brincadeira tem que ser divertida para todos. Boa noite e fique com a novela das 10. Cortou!